Boa noite, Marcela. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento das nossas pacientes, né? Como é que a gente pode tratar, né, essas pacientes que apresentam cólicas. Então, vou pedir aqui para quem tá entrando para enviar a live para os amigos nutricionistas de vocês, para a gente poder aumentar a quantidade de pessoas na live, mais nutricionistas aqui junto com a gente, para poder entender melhor sobre o tratamento da dismenorreia, né, o que é ela e como é que a gente pode ajudar os nossos pacientes através de uma metodologia que seja natural e com a menor quantidade possível de medicamentos. Boa noite, Júlia, né? Entrou aqui. Vocês estão me ouvindo, meninas? Sim, ótimo, perfeito. Se vocês tiverem alguma dificuldade de me ouvir, vocês me avisam, tá? Quem tá entrando, tava pedindo aqui pra vocês enviarem a live, tá? Encaminha para os amigos de vocês que são nutris, pra gente poder alcançar mais gente aqui na nossa live. Quanto mais gente, melhor. Mais discussões, mais pessoas interagindo, talvez trazendo histórias, casos clínicos que podem ser aí, né, a dúvida de outras pessoas. Boa noite, Rosilene. Daqui a uns minutinhos a gente começa, tá? De fato, com o conteúdo, tá? O conteúdo tá bem legal. Acho que vai colocar algumas pulguinhas na cabeça de vocês em relação ao tratamento das pacientes de uma forma mais natural, com menos medicamento, né? Sem tanto anti-inflamatório para essas pacientes estarem consumindo o tempo inteiro e sem reduzir a qualidade de vida delas, né? Porque o que a gente observa é ainda assim a utilização de vários medicamentos, mais uma redução de qualidade de vida, né? Às vezes atrapalhando até o trabalho dessas pacientes. Esse excesso de cólicas acaba atrapalhando, né? Deixa eu colocar aqui na frente o tema da nossa live. Então, no tema de hoje, como tratar as cólicas da sua paciente de forma assertiva, né? Então, o objetivo da gente é trazer aqui ferramentas que a gente possa utilizar, trabalhar no sentido da gente melhorar a qualidade de vida dessas pacientes e ter uma prescrição mais assertiva de fato, né? Com menos dúvidas, menos questões da nossa cabeça do que utilizar na nossa prescrição com as nossas pacientes, certo? Acho que eu já vou começar a nossa live, nosso conteúdo, que tá bem legal. Deixa eu trocar aqui os nossos slidezinhos, porque eu gosto de trazer algumas imagenzinhas pra vocês, pra ajudar no conteúdo de vocês. Meninas, eu vou desativar os comentários, tá bem? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês podem deixar pro final, que eu respondo todas as dúvidas. Quem já tem o hábito de participar das lives aqui, sabe que no final eu sempre respondo as dúvidas. Ou então vocês podem botar já a dúvida na caixinha, que aí já fica registrado, porque às vezes a gente tem a dúvida, a gente deixa pra perguntar no final e acaba esquecendo a dúvida. Mas se vocês tiverem, vocês já podem anotar aí na caixinha, que daqui a pouco, quando a gente estiver concluindo, eu vou comentar um pouquinho sobre essas dúvidas de vocês, tá bom? Só deixa eu desativar aqui para poder vocês visualizarem melhor. Então, certo? Sempre nas nossas lives, eu coloco as referências do material que a gente está utilizando nessas aulas. Então, esse QR Codezinho que vocês estão vendo é justamente o artigo ou os artigos científicos que foram utilizados para a construção desse material. Então, se vocês tiverem interesse de ler o material na íntegra, né, depois vocês podem apontar o QR Code do celular pode apontar a câmera para o QR Code aqui, né? Para vocês conseguirem baixar o material e poder ler o artigo na íntegra se for de interesse. Inclusive, esse primeiro QR Code aqui, ele é de um material muito completo da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que fala sobre dismenorreia.
Obviamente, ele vai trazer uma abordagem muito mais médica, mas ele vai trazer toda a parte fisiopatológica, de diagnóstico, de avaliação, de possibilidade de tratamento, que são interessantes para os pacientes. E eu acho super válido a gente, enquanto nutricionista, que a gente tá tratando essas pacientes, a gente entender um pouquinho das condutas médicas, sim, tá? Não porque a gente vai prescrever, obviamente a gente não pode fazer uma prescrição medicamentosa, mas a gente pode entender um pouco melhor sobre o tratamento dessa paciente. E outro ponto muito importante, a gente entender se o tratamento que está sendo aplicado na nossa paciente está dentro do que é recomendado pelas diretrizes da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ou, por exemplo, da Associação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que é outra ferramenta que a gente tem muito importante. São documentos muito interessantes, com conteúdo muito abrangente, que consegue trazer essas informações, né? E às vezes a gente tem pacientes que, infelizmente, eles não têm um atendimento por parte de um profissional médico adequado, né? Às vezes vem algumas deficiências, às vezes vem algumas condutas que já não são tão atuais, né? E a gente consegue orientar melhor esse médico, não, na verdade, essa paciente, no sentido de ela questionar mais o médico, né? Sempre eu falo no meu Instagram de nutricionista que o conhecimento, ele é libertador. E a partir do momento que a gente empodera os nossos pacientes de conhecimento, consequentemente, eles se tornam muito mais questionadores, eles partem do ponto de entender melhor o que está acontecendo no organismo deles, e aí, consequentemente, eles conseguem ser mais questionadores referentes aos profissionais. Então, eles passam menos a pegar tudo que um médico coloca e prescreve, né, como verdade absoluta, e passa a questionar. Quantas vezes a gente vai para um atendimento, por exemplo, é prescrito um monte de coisa pra gente que a gente não sabe nem para que serve. E às vezes a gente toma, né? Isso acontece muito com os pacientes. Não, meu médico pediu pra eu tomar isso daqui e eu tô fazendo. Esses dias eu tava assistindo, inclusive, a entrevista de um podcast com uma influenciadora que ela utiliza, por exemplo, a gestrinona, o implante de gestrinona, para tratamento da endometriose. E aí eu achei uma fala muito triste dela, no sentido que ela falou o seguinte: antes que alguém venha questionar, reclamar, não sei o que, meu médico achou que era melhor utilizar isso. Cadê a busca de conhecimento dela, de entender o corpo dela, de entender o que é a ferramenta que ela tá utilizando, né, que é entender o que é um hormônio, né, entender que existem outras possibilidades de tratamento. Obviamente, ela pode optar por utilizar o hormônio. A responsabilidade de escolha sempre vai ser do paciente, mas ele tem que saber, no mínimo, o que é que está acontecendo no corpo dele, o que é que ele está utilizando, o porquê está utilizando, quais são os prós, quais são os contras, para aí sim ele tomar a decisão, né, de uma forma muito mais racional, entendendo de fato o que vai ser importante para o organismo dele. Então, às vezes, são falas de pessoas que a gente vê na mídia de uma forma geral, pessoas que influenciam outras pessoas com falas muito tristes, né, que acabam, consequentemente, difundindo alguns conteúdos e informações que não são tão legais. E aí eu sempre falo muito isso da questão da importância dessas pacientes, elas terem conhecimento sobre o que é que está acontecendo no organismo delas e também, né, sobre o que elas estão utilizando. E a partir do momento que a gente entende um pouquinho sobre a conduta, né, a gente também vai entender como é que a gente pode melhorar as estratégias nutricionais para os nossos pacientes de uma forma geral, tá? Então, falando um pouquinho sobre as cólicas, tá? As cólicas, pessoal, a gente também vai encontrar na literatura o termo dismenorreia, tá? Então, se vocês forem buscar por cólica menstrual, vocês vão encontrar esse termo dismenorreia. Inclusive, a maioria dos artigos científicos, quando vocês tiverem interesse de buscar conteúdo sobre o assunto, vocês vão buscar pelo termo dismenorreia, porque é o termo científico de fato. A dismenorreia é sinônimo de cólica, é sinônimo de dor pélvica no período menstrual, tá? Ela não tem a ver com a dor pélvica de fato fora do período menstrual. E a dismenorreia é uma das queixas ginecológicas mais comuns no período fértil dessa paciente. A menarque é justamente isso, período fértil, né? E tem uma prevalência estimada de mais ou menos 95%, tanto em adolescentes quanto na vida adulta. Então, é um percentual muito elevado de meninas, de mulheres que estão sofrendo
com cólicas, né? Cólicas que às vezes são cólicas que às vezes ela não precisa tomar uma medicação, de uma dor suportável. Tem alguns pacientes que têm um nível de intensidade um pouquinho maior em relação a essa dor. E tem pessoas que de fato têm dores que são extremamente incapacitantes relacionadas a essa dismenorreia, tá? Essa dismenorreia, ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. E o que é que vai diferenciar uma dismenorreia primária e uma secundária? Hoje, especificamente, inclusive, a gente vai falar sobre dismenorreia primária. Então, a dismenorreia primária é quando a paciente ela apresenta essa cólica menstrual, né, nesse período menstrual, mas não tem nenhuma correlação com nenhuma alteração patológica, nenhuma doença associada e nenhuma alteração morfológica, anatômica no organismo dessa paciente. Então, é uma dor decorrente de um processo inflamatório orgânico que está acontecendo no organismo dessa paciente. Já a dismenorreia secundária é quando a paciente tem essa dor menstrual, mas essa paciente apresenta alguma anormalidade anatômica, essa paciente apresenta alguma patologia, como uma adenomiose, uma endometriose. Então, ela é secundária a uma anormalidade. Deu para entender? Então, basicamente, é essa diferença que a gente vai ter entre os tipos de dismenorreia primária e dismenorreia secundária. Entendido? Então, o que é que acontece? A dismenorreia secundária, como eu falei pra vocês, ela vai ser decorrente de alguma patologia, por exemplo. Então, a gente vai ter endometriose, adenomiose, o leiomioma, por exemplo, que são os miomas uterinos. Às vezes vocês não sabem que existe essa terminologia, às vezes acham que é alguma coisa até diferente. Então, já me deparei com algumas pessoas, por exemplo, que não sabiam que leiomioma e mioma eram a mesma coisa. O leiomioma é o nome científico, é o nome que a gente vai encontrar, de fato, nos estudos, artigos científicos de uma forma geral, tá? A gente vai ter os pólipos uterinos, que também podem causar dismenorreia, malformações müllerianas, doenças inflamatórias pélvicas, né, e massas anexais que podem estar presentes aí no trato na pelve dessa paciente, no útero dessa paciente, nos ovários e que, consequentemente, podem induzir ao processo de dismenorreia secundária, ok? Então, o que, por exemplo, pode levar um médico, pode levar você suspeitar que a paciente ela tem uma dismenorreia secundária e não uma dismenorreia primária? Então, muitas vezes a paciente, ela foi buscar você no consultório, por exemplo, porque ela queria emagrecer, porque ela queria ganhar massa muscular. Ela não foi especificamente com o objetivo de tratamento ginecológico, porque a gente trata mulheres com distúrbios ginecológicos, mas a gente também trata a parte estética dessas mulheres. Mas como nutricionistas integrativos que somos, dentro da nossa anamnese, né, a gente faz questionamentos, deve fazer parte da nossa anamnese, questionamentos sobre o ciclo menstrual dessa mulher. Questões que podem vir desde o início dessa menstruação, lá quando aconteceu de fato, é a primeira menstruação dela, que é a menarca, né, até os dias atuais. Então, a gente deve questionar sobre, por exemplo, a coloração do sangue, o período menstrual, quantos dias passa menstruada, se tem coágulo, se não tem coágulo, e dentre várias outras questões que, inclusive, a gente vê com muito mais detalhes dentro do próprio curso da formação ISIS, que é o curso que a gente tem aqui no Nutri Academy, no Nutri da Mulher Academy, que é direcionado para a saúde da mulher. Então, se a gente vai questionar sobre algumas informações sobre saúde da mulher, alguns sintomas que a paciente pode estar relatando para a gente pode ser sugestivo de que ela tenha uma dismenorreia secundária e não a dismenorreia primária, tá? Então, por exemplo, se ela apresenta sintomas de dor, e dor às vezes muito intensa desde o período da menarca, isso pode ser indicativo de dismenorreia secundária. Por quê? Porque os primeiros ciclos menstruais da adolescente são ciclos anovulatórios, tá? Então, nos ciclos anovulatórios, o que é que acontece? A gente tem ainda uma imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise, ovários. Então, esses primeiros ciclos, eles são anovulatórios e não existe dor associada a ciclo anovulatório. Então, se essa paciente tá no início já da primeira menstruação, ela já teve uma primeira menstruação com muita dor, talvez exista algo associado a essa dor, uma vez que, como ela não ovula nesse início, ela não deveria estar sentindo dor.
né? A piora dessa dor sendo progressiva, ela apresentando, por exemplo, dor acíclica, ela apresentando dor na relação sexual, se for mulher que apresenta dor na relação sexual, se ela tem sangramento uterino normal, se ela tem má formação renal, se ela tem um histórico familiar de endometriose, principalmente de primeiro grau, né? A gente tem mulheres aí que têm familiares de primeiro grau, uma tendência, né? Uma chance de 9 vezes maior de desenvolver, por exemplo, a endometriose. E falhas em outros tratamentos clínicos. Então, ela já fez alguns tratamentos medicamentosos com vários outros profissionais e ela não teve resultado, né? Talvez essa menina, ela apresente, de fato, uma... Deixa eu ligar aqui a luzinha, que ela acabou desligando, fica mais claro pra vocês. E aí, o que acontece? Essa paciente, ela pode vir a ter uma dismenorreia secundária, tá? Em casos de falhas de outros tipos de tratamento. Obviamente, como eu falei para vocês, isso é uma avaliação que deve ser realizada pelo médico. É o médico que fecha um diagnóstico. A gente não fecha diagnóstico. Mas dentro da nossa anamnese, como somos profissionais que abordamos o paciente de uma forma geral e muito mais profunda, se nunca foi feita uma avaliação mais profunda, essas questões fazem com que a gente levante algumas pulguinhas e, consequentemente, oriente melhor a paciente a buscar um diagnóstico que seja possível, tá? Então, o que é que acontece, por exemplo, vamos entender um pouquinho aqui na questão da dismenorreia. Teoricamente, o que é que deveria acontecer? Então, esse fluxograma que eu trouxe aqui para vocês é um fluxograma de avaliação médica, que condiz como deve ser o tratamento e a investigação do paciente. Então, isso aqui é o que deveria acontecer. O paciente chega, a mulher chega com dismenorreia no consultório, né? Então, é avaliado se o paciente apresenta algumas características que podem estar associadas, por exemplo, a uma dismenorreia secundária, que são esses que eu falei para vocês: a dor pélvica cíclica, a dispareunia, o sangramento uterino normal, uma dismenorreia incapacitante, né? O médico faz a avaliação física dessa paciente também. Então, se ele tem características de suspeita de doenças associadas, é sugestivo de que talvez ele tenha dismenorreia. E aí é necessário uma investigação mais profunda, com exames mais específicos para determinar qual o fator causal dessa dismenorreia. E já de cara também o médico já passa alguma prescrição medicamentosa no sentido de amenizar o desconforto que essa paciente ela pode estar apresentando. Se a paciente não tem nenhuma dessas características, provavelmente ela apresenta uma dismenorreia que é primária, tá? E aí a gente vai ter o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. Então, dentro do tratamento não farmacológico, né, a própria Febrasgo coloca que a dieta ela deve ser rica em ômega 3, que o paciente ela deve cessar tabagismo, se essa paciente, por exemplo, é uma paciente fumante, deve praticar atividade física regular, por exemplo. E no farmacológico a gente vai ter a utilização de medicamentos, por exemplo, os anti-inflamatórios para essas pacientes, e também a prescrição, talvez, de contraceptivos hormonais para essa paciente, para poder regular essa dismenorreia. Então, esse é o quadro que a gente vê de avaliação médica e de tratamento médico. Então, o que foi que eu fiz para vocês aqui? Eu organizei para vocês um outro quadrozinho, no sentido de que essa paciente, por exemplo, chegou pra gente no consultório, não fez avaliação nenhuma com médico algum, e essa paciente, ela relata pra gente que tem a dismenorreia. Então, a gente pode questionar se essa paciente tem dor acíclica, se ela tem dor na relação sexual, né? A gente pode questionar sobre esse fluxo sanguíneo dela pra gente entender se ela pode apresentar um sangramento uterino normal. Tudo isso a gente fala com muito mais detalhes, a gente aprofunda muito mais dentro da formação ISIS, mas como a gente tá aqui numa live, a gente é uma aula mais curtinha, onde a gente fala alguns detalhes de como é que acontece esse tratamento, tá? E aí, o que é que acontece, pessoal? A gente pode questionar, né, se essa cólica, ela é uma cólica incapacitante, se essa paciente, ela, por exemplo, ela perde trabalho, ela deixa de trabalhar, ela tem que tomar muito medicamento para conseguir suportar essa dor, se ela chega, por exemplo, a ter que ir no hospital por causa dessa dor especificamente. Então, se essa paciente responde pra gente que sim,
O que a gente tem que fazer é encaminhar essa paciente para o ginecologista, consequentemente, avaliar mais profundamente essa paciente e verificar se existe, de fato, alguma patologia ou alguma normalidade que pode ser característico de uma dismenorreia secundária. Se essa paciente fala pra gente não para todas essas questões, consequentemente, o nosso raciocínio vai ser: vamos prescrever uma dieta anti-inflamatória para essa paciente, uma suplementação adequada e com fitoterápicos adequados para, consequentemente, a gente aí conseguir reduzir essa dismenorreia e acabar com essa cólica dessa paciente, tá? Então, essa investigação mais profunda, se for sugestivo de dismenorreia secundária, é extremamente importante. Porque, como eu pontuei para vocês, a dismenorreia secundária, né, vai estar associada a uma patologia. Então, o nosso tratamento também vai depender do diagnóstico. Porque se a paciente tiver um mioma, o nosso tratamento vai ser um. Se essa paciente tiver uma endometriose, o tratamento vai ser outro. Se essa paciente sofrer com sangramento uterino disfuncional, o tratamento vai ser outro. Então, consequentemente, quando a gente fala de dismenorreia secundária, o tratamento nutricional também vai depender do diagnóstico da nossa paciente, diferente da dismenorreia primária. E o que acontece no organismo de uma paciente que apresenta dismenorreia primária? Então, coloquei aqui para vocês uma imagenzinha que ilustra muito bem o que está acontecendo durante esse período, que faz com que a gente, mulher, sinta cólica durante o período menstrual. Então, o que acontece, né? A gente sabe que após o processo de ovulação, a gente vai ter aí a formação de um corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele é produtor de progesterona, certo? Só que, mais ou menos 7 dias antes de vir essa menstruação, né? Às vezes menos ainda, a gente tem uma queda desses níveis de progesterona. Por quê? Como vocês podem observar nessa imagem, a gente tem uma regressão desse corpo lúteo. Então, a gente tem uma redução dos níveis de progesterona. Essa redução dos níveis de progesterona faz com que, consequentemente, a gente tenha aí o fluxo menstrual. Então, a menstruação dessa mulher, ela vai vir. Em contrapartida, o que é que vai acontecer no organismo dessa paciente com essa queda desses níveis de progesterona no organismo dela? A gente vai ter um aumento da atividade de enzimas que são associadas à produção de substâncias pró-inflamatórias, tá? Então, a gente tem um aumento, por exemplo, da quantidade de prostaglandinas no organismo dessa mulher, de endoperóxidos, tá? E de outros metabólitos que vão, consequentemente, contribuir para o aumento da contração do miométrio, que é o músculo que está presente nesse útero dessa mulher. Então, a gente tem um aumento dessa contração. E esse aumento dessa contração, consequentemente, vai promover um processo de isquemia e redução do fluxo sanguíneo, tá? Dentro dessa musculatura. E, consequentemente, a gente vai ter aí o desenvolvimento dessa dor nessa paciente. Então, a dor na paciente, ela está associada justamente ao aumento da atividade uterina, à isquemia uterina que acontece, né? E a sensibilização de nervos terminais que estão presentes nesse útero e que são ativados aí, são sensibilizados pela produção de prostaglandinas e pela produção de endoperóxidos que está acontecendo no organismo dessa paciente. Então, isso é o que acontece no organismo de uma paciente com dismenorreia primária. Então, é um processo decorrente de inflamação, decorrente da produção de substâncias inflamatórias que acontece no organismo dessa mulher. Então, a fase final lútea do organismo de uma mulher é uma fase que a gente chama de fase pró-inflamatória. A fase menstrual na mulher é uma fase pró-inflamatória também. Então, nós mulheres estamos mais inflamadas e tendemos a produzir mais substâncias inflamatórias durante esse período. Só que a gente percebe o seguinte, que alguns fatores podem influenciar diretamente no aumento dessa produção de substâncias inflamatórias. E, consequentemente, né, a gente vai ter mulheres que sofrem bastante com dismenorreia e a gente vai ter mulheres que não sofrem com dismenorreia, né? Se isso aqui é algo funcional que acontece no organismo de uma mulher todos os meses, por que umas vão sofrer com dismenorreia e outras não vão sofrer? Então, é isso que a gente vai falar agora, né? Um fator muito importante e que influencia diretamente nesse processo
é o estilo de vida, né? A gente já viu lá, dentro da própria recomendação da Febrasgo, por exemplo, a importância da prática de exercício físico. A gente viu também a questão da própria recomendação de não ter o fumo associado a essa mulher que sofre com dismenorreia e de uma alimentação rica em ômega 3, que é uma alimentação anti-inflamatória. Então, eu trouxe esse estudo aqui para vocês, por exemplo, que ele justamente quis avaliar o quê? Ele quis ver a relação que existe entre dismenorreia, entre dieta inflamatória e níveis de PCR, que é um marcador de inflamação no organismo. Então, foram avaliadas aí um grupo de mulheres que apresentavam dismenorreia e outro grupo de mulheres que não apresentavam dismenorreia. E o que foi percebido? Então, eu até coloquei em destaque aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Que o grupo de mulheres que tinha dismenorreia era um grupo de mulheres que tinham uma alimentação mais pró-inflamatória, de acordo com o índice dietético inflamatório, tá? Que a gente detalha esse índice, a gente fala sobre ele, os alimentos e aplicabilidade também, tudo dentro da formação ISIS, tá? A gente mostra como é que deve ser todo o processo de construção de uma alimentação anti-inflamatória, de acordo com esse índice anti-inflamatória, que é uma das estratégias que a gente utiliza para tratar nossas pacientes com dismenorreia primária, mas também com dismenorreia secundária, tá? Porque na dismenorreia secundária também vai ser importante uma alimentação anti-inflamatória. Então, se a gente perceber, as pacientes que tinham dismenorreia eram pacientes que tinham uma alimentação mais pró-inflamatória e eram pacientes que tinham PCR maior do que aquelas pacientes que não tinham dismenorreia. Então, os pacientes sem dismenorreia eram pacientes com uma alimentação menos inflamatória e com a PCR menor. Então, a gente demonstra que essas pacientes, né, o estudo, na verdade, demonstrou que essas pacientes com dismenorreia são pacientes que estão mais inflamadas e que existe uma correlação importante com a alimentação dessas pacientes, certo? Então, o que é que acontece? Alimentos, a gente pode colocar assim, a alimentação que é rica em açúcar, que é rica em gordura saturada, em alimentos processados, excesso de cafeína, gordura hidrogenada, isso aumenta marcadores inflamatórios e produz um desequilíbrio no sistema antioxidante, nos nossos mecanismos de defesa. E isso, consequentemente, vai aumentar os sintomas pré-menstruais dessas pacientes, piorando o quadro e piorando a dor no organismo dessas pacientes. Portanto, uma conduta que a gente pode pensar em ter para essas pacientes que sofrem com dismenorreia é sugerir uma alimentação anti-inflamatória para essas pacientes. Então, fazer a prescrição, de fato, de uma alimentação anti-inflamatória e pontuar de forma muito importante para essas pacientes que na fase lútea final, o organismo delas estão mais inflamados e que, portanto, é o pior momento para elas estarem fazendo fugidinhas da dieta, saindo do planejamento alimentar, né? Sabe aqueles 10 dias antes da menstruação, a alimentação mais anti-inflamatória durante esse período, ela é crucial para que a paciente ela tenha uma menstruação tranquila, sem dor, sem nenhum desconforto e que não traga uma dor incapacitante para ela durante esse período. Então, é o pior momento para elas saírem da dieta, é justamente nesse período pré-menstrual, que inclusive a gente sabe que é o momento que mais a paciente às vezes tem vontade de sair da dieta, né? Também por influência de progesterona, de influência de prolactina, mas a gente também sabe que existem estratégias nutricionais que podem modular esses hormônios, que podem modular os neurotransmissores, e também são condutas nutricionais que a gente aprofunda e detalha muito bem durante a formação ISIS, quando a gente fala de síndrome pré-menstrual e transtorno disfórico pré-menstrual. Então, a gente traz estratégias nutricionais específicas para os sintomas psicológicos que essas pacientes podem estar apresentando e que podem, por exemplo, levar sintomas de tristeza, irritabilidade, compulsão alimentar, né? Que para a gente conseguir fazer com que essa paciente fique muito certinha dentro da alimentação, controlar esses sintomas psicológicos, né? Vai ser muito importante para a gente conseguir adesão à dieta nessas pacientes. Então, além de uma alimentação
que a gente vê aí anti-inflamatória que deve acontecer para essas pacientes, a gente pode pensar na utilização de alguns suplementos e de alguns fitoterápicos também para essas pacientes durante o tratamento delas, tá? Vejam só, quando a gente pensa nessa suplementação para essa paciente, a gente pode pensar especificamente como é que tá o sintoma de dor e o processo inflamatório no organismo dessa paciente. Tanto através de exames bioquímicos, que a gente pode, por exemplo, solicitar uma PCR para essa paciente para ver o nível de inflamação do organismo dela, mas também através do próprio rastreamento metabólico, a gente tem uma ideia de como é que está esse processo inflamatório. Quanto mais pontuação essa paciente fizer, porque mais sintomas ela tem. Quanto mais sintomas, é porque mais inflamada essa paciente está. Então, por exemplo, a gente pode pensar já em utilizar essas estratégias o mês inteiro, já para desinflamar o organismo dessa paciente de forma muito mais expressiva. Se a gente percebe que todos os desconfortos dessas pacientes, eles aparecem de fato só no período pré-menstrual, então a gente pode pensar numa suplementação específica para esse momento, para ela começar na fase lútea tardia. Tá? Então, basicamente, nesses 10 dias antes da menstruação, a gente pode pensar em inserir esses suplementos para essas pacientes. Mas aquelas que estão mais inflamadas, a gente pode pensar em inserir esses suplementos já durante todo o mês, para a gente poder diminuir aí esse processo inflamatório. Então, eu destaquei aqui para vocês alguns dos suplementos que a gente tem evidência científica que pode ser utilizado no tratamento da dismenorreia primária nessas pacientes, que é o magnésio, o ômega 3, a vitamina E, a vitamina D, a N-acetilcisteína. A gente também pode utilizar como fitoterapia a canela, a hortelã, a cúrcuma e a camomila. Então, esses são suplementos e fitoterápicos que a gente tem embasamento científico de que eles funcionam sim no tratamento da dismenorreia primária. E aí, consequentemente, a gente vai conseguir tratar essa inflamação dessa paciente, reduzindo o processo inflamatório, melhorando essa dismenorreia, essa dor, e fazendo com que gradativamente essa paciente vá diminuindo a quantidade de anti-inflamatórios que ela utiliza, né? Até o ponto de parar de utilizar de fato anti-inflamatórios, porque ela não vai precisar mais, porque ela não vai mais sofrer com dor, porque o organismo dela não está mais inflamado. Então é isso que vai diferenciar aquela paciente que sofre com dor e aquela que não sofre. Aquela que não sofre com dor, ela tem um corpo com processo inflamatório normal, fisiológico. A inflamação é importante para o organismo do ser humano. É ela que possibilita o processo de recuperação, de reparo, de regeneração, né? Mas, quando essa inflamação ela está exacerbada, vem uma série de sintomas por causa dessa inflamação. E dentre eles vem a dismenorreia primária. Tá? Mas com as estratégias adequadas e com você, nutricionista integrativo, que vai ouvir sua paciente, vai fazer uma anamnese detalhada dessa paciente, você vai saber selecionar, consequentemente, as melhores estratégias nutricionais para ela poder estar utilizando e, consequentemente, não mais sofrer com dismenorreia, né? E ficar feliz da vida com o resultado dela e agradecer pra vida inteira a você, profissional, por ter resolvido esse problema de dismenorreia, porque ela já fez vários tratamentos farmacológicos e até então ela não teve nenhum resultado associado e foi você que resolveu esse sintoma dessa paciente, tá? Então, coloquei aqui essas substâncias para vocês terem ideia, né? Mas dentro da formação a gente detalha cada uma dessas substâncias, a gente detalha cada um desses ativos, artigos científicos que utilizaram cada uma dessas substâncias, para vocês terem ideia de quantidade, de como utilizar, formas de tratamento. Mas eu trouxe para vocês um artigo científico falando especificamente da vitamina E, para vocês terem ideia de através de qual mecanismo essa vitamina E seria interessante para a minimização desse sintoma de dismenorreia, tá? Lembrando, meus amores, que como a gente tá falando aqui de tratamento da paciente, a gente não tá falando de suplementação com objetivo de reposição, a gente vai chegar a dosagens muito próximos da UL, muitas vezes, porque aqui o nosso objetivo não é repor algo que está deficiente na dieta ou que o paciente apresente deficiência, mas é tratar, é utilizar a suplementação, os nutrientes, como ferramenta de tratamento desses pacientes. Então, esse estudo especificamente justamente quis avaliar aí a utilização da vitamina E no tratamento da dismenorreia primária. Então, um grupo de mulheres, né, fez a utilização de 200 UI de vitamina E 2 vezes ao dia, ou seja, totalizando aí 400 UI de vitamina E por 2 meses.
E esse grupo de mulheres que fez esse tratamento começou a utilizar a vitamina E, para vocês verem que foi uma utilização pontual, não foi nem um mês inteiro. 2 dias antes da menstruação e 3 dias durante a menstruação. E esse grupo que fez a suplementação de 400 UIs de vitamina E teve uma redução da dismenorreia e também teve uma redução do fluxo sanguíneo, da perda de sangue. Então, sendo um resultado aí muito interessante com a utilização de uma vitamina, para vocês terem ideia do poder que a gente tem nas nossas mãos a partir do momento que a gente sabe utilizar essas ferramentas de forma estratégica e de forma assertiva. E aí, como vocês podem ver, o tratamento foi pontual e a gente pode prescrever dessa forma também, né? A gente pode fazer essa prescrição nesses 10 dias antes, mas a gente pode fazer no menor tempo também. E isso vai ser interessante porque a gente vai conseguir baratear o tratamento dessa paciente, né? Porque ela vai utilizar menos nutrientes, vai utilizar uma dosagem menor num curto intervalo de tempo para resolver aquele problema inflamatório que está acontecendo, e aí isso vai baixar o custo. Mas, entretanto, a gente precisa pontuar que, pensem no seguinte, quanto mais inflamado tiver esse organismo, talvez seja mais interessante, pelo menos na primeira consulta, um tratamento crônico de fato, durante uns 30 dias, para desinflamar de fato o organismo dessa paciente. Aí, posteriormente, a gente pode fazer uma prescrição para essa paciente ficar utilizando só no período pré-menstrual, entenderam? E por que a vitamina E teria essa ação? Então, a vitamina E, ela bloqueia as enzimas que são responsáveis pela produção de substâncias inflamatórias. Lembra que eu falei para vocês que no período menstrual, a queda de progesterona faz com que a gente tenha a produção de substâncias pró-inflamatórias? Então, quem produz essas substâncias pró-inflamatórias? A fosfolipase A2 e a ciclooxigenase. Então, a queda da progesterona faz com que a gente tenha a ativação dessas enzimas. E a vitamina E vai bloquear a atividade, vai inibir a atividade da fosfolipase A2 e da ciclooxigenase. Portanto, a gente não vai ter produção exacerbada de substâncias inflamatórias como as prostaglandinas, os leucotrienos, e essa paciente ela não vai sofrer com dor, né? E, consequentemente, vai ficar feliz da vida porque agora sim ela resolveu o processo de dismenorreia dela. Mas lembrem sempre, a suplementação, ela vai ser muito importante, mas precisa da base. Não adianta essa paciente, ela tá se entupindo de doce, de excesso de açúcar, refinado, de gordura hidrogenada, com alimentação cheia de junk foods, por exemplo, de industrializados, que a suplementação não vai fazer milagre. A base precisa estar muito bem construída para a suplementação ter o seu potencial de ação. Porque a gente acabou de ver que a alimentação pró-inflamatória estimula a produção de substâncias inflamatórias no organismo. Então, como é que a gente vai botar um suplemento para agir, mas a paciente está se empanturrando de coisas pró-inflamatórias? Não vai resolver. Então, precisa ter essa conscientização, essa conversa da importância da mudança da alimentação para que ela consiga ter um resultado, de fato, assertivo, um resultado transformador na vida dela. Ok, meus amores? Então, concluímos o nosso conteúdo sobre cólicas que eu trouxe hoje para vocês. Espero que eu tenha despertado aí algumas pulguinhas em vocês de como vocês realizarem o tratamento das pacientes de vocês de forma mais assertiva. Espero que vocês tenham entendido que existem alternativas naturais de tratamento que vão além da utilização de substâncias farmacológicas e da utilização de hormônios, que existem alternativas, que existem possibilidades e que a gente precisa difundir essa informação o mundo afora, porque as mulheres elas precisam saber dessa informação, que elas não são reféns de medicamentos. E, consequentemente, que a gente, enquanto profissional de nutrição, pode ajudar e auxiliar essas mulheres no tratamento delas, melhorando a qualidade de vida delas, ok? Queria saber de vocês, já tive os comentários, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse conteúdo que eu trouxe hoje pra vocês. Acho que ninguém tá com dúvida. Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Próxima quinta-feira nos encontramos aqui novamente, tá? Pra discutir e conversar sobre outro conteúdo dentro da saúde da mulher.
tá? Na semana que vem a gente já vai divulgar pra vocês qual vai ser esse conteúdo que a gente vai estar trazendo de informação. E aproveitem, se vocês conhecem alguém que não estava aqui na live, que trabalha, que atende com mulheres, não só que trabalha de fato com saúde da mulher, mas quem atende mulher precisa entender sobre saúde da mulher. Então encaminhem essa live, vai ficar salva, tá? Se vocês tiverem necessidade de rever, revejam a live também, aprofundem o conhecimento de vocês e fiquem sempre aqui, né, com a gente aqui no perfil, porque a gente sempre vai estar trazendo muito conteúdo no feed, nos stories, através de posts, através de lives, através de vídeos, de reels, enfim, para ajudar vocês na conduta de vocês no dia a dia, no tratamento das pacientes, para vocês trazerem mais qualidade de vida para essas pacientes de vocês. Então, um beijo grande e boa noite e até a próxima live da gente.